Olá pessoal, tudo bem? E hoje, novamente, nós vamos começar aqui já com uma tela previamente feita e pelo desenho vocês já sabem, né? Hoje o professor vai pintar para a gente um antulho. Olha que beleza! Mas não é aquele antulho de plástico que você compra na feira, não. É um antulho natural, hein? O professor já fez ali previamente um fundo com algumas folhas e aí ele se antecipou e deixou duas folhas aqui em primeiro plano, vocês estão vendo ali que são apenas riscadas, e no meio um antulho vermelho. Galera, é o seguinte, por que que a gente antecipou o fundo das telas? Justamente para a gente deixar o vídeo de forma mais dinâmica, pois a ideia é mostrar para vocês como fazer o antulho. As folhas aqui na frente também, porque são folhas em primeiro plano. Então o professor está pegando ali o verde Vessi, com um pouquinho só do verde inglês, e ele está fazendo o fundo ali dessas folhas que estão aqui em primeiro plano. São folhas maiores, ó, formato ali de um coração, que é justamente o formato das folhas do antulho, né, professor? Isso. Perfeito. Elas, Opa, deu uma tremidinha na tela ali. elas têm quase o formato da flor também, né? Show. Engraçado isso. E o antulho, eu vou falar para você que eu tenho um vaso na frente da minha casa, eu tenho um vaso na rua que eu coloquei já há algum tempo, e eu plantei um antulho ali, ele está lá até hoje. Muita gente acha às vezes que é de plástico, porque quando ele nasce novinho assim, ele brilha, né? Ele parece ali que é de plástico, mas não é não, é de verdade. Ó galera, o professor está jogando agora ali um verde inglês na folha, já está jogando ali umas luzes, ó, acompanhando a nervura ali da folha, ó lá, dando o formatinho da folha do antulho. Olha que bacana, é uma folha que está bem no primeiro plano. Eu falei ranhura ali, mas não é, nervura. Fazendo minha correção aqui, ó que bacana. Ranhura é quando está arranhado lá, né? Nervura é quando passa ali os nervinhos da folha ao longo de toda a extensão ali, ó. É bem diferente. Por isso que o professor deixou essas folhas no primeiro plano, justamente para mostrar como trabalhar aí com a pincelada. Às vezes a gente olha e fala, como que o artista fez isso daqui? Fácil. O professor já traz a informação ali. Então lembrando, ele usou o verde Vessi para fazer o fundo, um pouquinho do verde inglês, e agora essas luzes aí o professor está aplicando com o verde inglês. E é uma tonalidade bem bacana. Lá no fundo também, as folhas são formato ali de um coração, e ó, dá-lhe verde inglês. As folhas do antulho são folhas mais vívidas, então o professor não queimou as folhas, está deixando com verde bem eufórico ali. E esse fundo que ele fez, até parecido com o fundo que nós pintamos recentemente, que foi o último vídeo do professor, que foi o copo de leite. Justamente para dar um destaque, como é só uma flor, né, no meio da tela, o professor utiliza esse recurso para poder dar destaque na flor. Porque quando você tem vários elementos, várias flores, você pode ter um fundo até mais claro, tal, porque o olho do observador se perde ali um pouco nos diversos elementos. Quando você tem um elemento só, então é uma maneira de você criar ali interesse por ele, fazendo um fundo um pouco mais escuro, dando mais destaque. Ali as nervurinhas da folha, show de bola. Agora o professor está pegando ali. Não, tranquilo, pode pôr a mão aí, não tem problema, professor. Novamente o verde Vessi com o verde inglês. O professor vai jogando ali. O professor está segurando a tela porque, como é uma tela pequena, e esse cavalete de mesa, se você forçar um pouco o pincel ali na tela na hora de fazer o fundo, ele acaba se deslocando ali, caindo. Telinha pequena, Mas dá para pegar de boa. Parece um pouquinho sua mão, mas não tem problema segura. não. Se não segurar, vai pro... ele cai ali. Agora o professor jogou um pouquinho de azul ultramar, é isso, professor? Não, foi acho que foi um pouquinho do Van Dyck. Van Dyck, só para escurecer um pouco ali, né? É, para dar uma sombrinha mais escura. É esse fundo que vocês veem aí, bem no meio, onde está mais escuro, o professor usa o Van Dyck ali, ó. Por isso que ficou escurão. Então imagina, na hora que você jogar o antulho vermelho ali, vai ficar bem legal. O antulho é uma flor
clássica, né? Todas as casas aí com jardim, geralmente quem gosta de planta tem lá um antúlio por ali. Show de bola. E é assim, a gente não vê muito na pintura, né? Então é importante aqui no canal, como a gente tem essa referência de colocar bastante opções aqui de florais, bastante variedade, digamos assim. Então, nada como ter um antúlio aí na nossa coleção, aumentando aí o jardim do Marcos Venelli. Deixa eu destacar uma da outra. Opa, aqui. perfeito, já separa aí na luz, né? A folha que está em cima da folha na parte de trás. Olha lá, galera, uma pinceladinha já sobrepõe uma folha sobre a outra. O professor puxando a luz ali também agora. Show, hein? E olha as voltinhas ali das nervuras da folha, ó. Ó como fica. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça pincelada simples. E eu vou falar, para você obter esse efeito, não adianta você pegar um pincel que esteja todo esgarçado ali, que você não vai conseguir. Eu sempre falo isso nos vídeos, vou falar aqui novamente. A gente tem um vídeo no canal que ensina você a fazer a limpeza direitinho dos seus pincéis. É um vídeo curto, se eu não me engano, de 10 minutinhos, mas que vale a pena. É um tutorial que eu já fiz há algum tempo, para que o seu pincel tenha uma vida útil maior. Afinal de contas, você tem que cuidar ali do seu patrimônio, né? Tem que cuidar do seu dinheiro, porque para quem está começando na pintura sabe, um dos itens mais caros aí são os pincéis. Você tem lá o secante, o óleo de linhaça, as próprias tintas, mas os pincéis também de cerdas macias são os mais caros. Então, para fazer esse acabamento, o pincel tem que estar com a cerda juntinha. Tem que ser cerda macia, porque senão você não consegue obter esse efeito. Ficou bonito, hein, professor? Ficaram bem marcadas, muito legal. Jogar mais umas luzes finais para dar mais. Para preparar legal esse fundo aí, né? Show, hein? Por mais uma luz mais intensa. E legal que essa tela você já começou com fundo previamente feito, mas como você deixou algumas folhas, já deu para ver o aprendizado, porque o restante você fez um simulado ali atrás, né? Sim, mas Folha fantasma, sugestões, né? Uhum. Só para dar um complemento, né? Não adianta, o olho ele fica focado aqui na frente, né? Você até olha ali no fundo, tal, você percebe que tem umas folhas lá no fundo, mas o cérebro automaticamente ele já vai para o centro da tela ali e volta nessas folhas no primeiro plano. O professor pegou um pouquinho de branco agora, bem pouco branco, com verde inglês. Show, hein? E mantendo o padrão das ranhuras ali, ó. Ou melhor, das nervuras. Que ela vai saindo do meio, ó, forma esses... Perfeito. E é bem isso mesmo, né? Agora entrou um pouquinho do amarelo de cárimo claro. Show. Show de bola. Vai ficar muito legal. Já tá, né? Já tá muito bacana. Uma última luzinha, porque essas folhas, elas À vontade, professor. Elas têm bastante brilho. Uhum. É aquilo que falou, parecem de plástico. Sim. O que eu tenho, principalmente o antúlio, quando ele nasce pequenininho ali, você olha, parece de plástico. E já recentemente, porque assim, no vaso não tem só ele, tem outros, né? Um vaso que eu fixei ali na calçada, tá? Ele fica na frente de casa. E aí já me perguntaram, olharam e falaram, nossa, você tá tirando? Eu falei, porque tinha um que tinha morrido ali, eu puxei. Eu falei, nossa, achei que fosse de plástico. Eu falei, pois é, não é não, aqui é tudo natural. Tem a suculenta também, tem algumas suculentas ali. Enfim, muito bonito, hein, professor? Ficou legal essa luz aí, deu um destaque especial na folha aqui na frente. Vocês podem ver que o padrão é aquele que o professor segue nas folhas, né? Um lado mais claro, um outro lado um pouco mais escuro, acompanhando ali a dobra, enfim. Porque geralmente essas folhas elas são meio dobradinhas, né? Então, para você dar um volume na folha, você utiliza esse recurso. Olha que bonito que ficou.
Legal, hein? Agora vamos lá, no antúrio. E o risco também dele não é um risco difícil, né? Não, é uma flor mais dura, né? Uhum. Assim, o formato dela é mais... Sim. Não tem muito movimento, né? Não tem muitas... muitos E eu vou recortes, falar, eu né? não sei, eu não me lembro de nenhum quadro que eu tenha visto recentemente pintado com antúlio. É legal a gente ter essa referência aqui no canal também, hein? Vai fazer bastante sucesso. Quando alguém for procurar como pintar um antúlio, além de aprender a pintar o antúlio, de quebra ainda aprende a pintar as folhas também do antúlio. Show de bola. Muito bom. Já colocou uma luz ali no cabo. Um cabinho, né? Esses cabinhos aí fazem toda a diferença, né? Sempre que a gente começa alguns trabalhos aqui, vai, quando chega no final o professor puxa uns cabinhos ali nas rosas, puxa também no quadro que nós fizemos recentemente das romãs, e fica show de bola. O professor está separando os pincéis ali, vai pegar um pouquinho de óleo e vai começar a trabalhar o fundo do antúlio. Show! Provavelmente vai entrar o que aí? Um vermelho francês, um carmim. Vou começar com os vermelhos, né? Uhum. Eu vou começar com vermelho assim, mais claro. Tá. Então vai misturar o laranja com um pouco do vermelho francês, é isso? Isso, laranja, vermelho francês. Eu vou fazer Legal. a primeira parte mais clara. Mais clara dele. Bacana. Então seguindo mais ou menos um padrão de sombra e luz. Parte mais iluminada ali, ó, mesmo esqueminha da folha ali embaixo, ó. Que é bem parecido o antúrio com a folha, né? Uhum. É curioso isso, porque... Professor, só arregaça um pouco a manga da direita ali, não, mas porque senão vai manchar na tinta. Eu tô vendo que ele tá tirando uma fininha da tinta ali na palheta. Na palheta daqui a pouco vai sujar, eu tô te avisando, pra você não sujar só a roupa. Ó, que legal, o professor já fez, como sempre, né? Ele já aproveitou o fundo úmido e na hora que ele passou o pincel ali, ó, ele dá aquela escorregada por cima do fundo que está úmido e já deixa a folha ali, a flor do antúlio, ó, fazendo parte do contexto. Eu sempre falo, isso é muito importante, as beiradas, ó, como o Marcos Venelli trabalha as beiradas, ó. Olha lá, ó, fundo úmido ali. Ah, professor, mas e se eu deixar para fazer o antúlio na outra aula e já tiver seco o fundo? Bacana, faz o seguinte, ao redor ali da folha, passa um pouquinho da tinta que você usou no fundo com óleo de linhaça, só para deixar úmido, para na hora que você escorregar o pincel, para fazer o formato da flor, aconteça justamente essa junção, ó. Olha lá, ó. É fundamental. Porque senão parece que você tirou um adesivo, né, da flor, por mais bem feita que ela esteja, e colou em cima da tela. Ó, agora o professor já está entrando com vermelho puro. Agora ali, eu ó. já vou começar a entrar com vermelho mais escuro. Perfeito. O professor tinha jogado o laranja com o vermelho, agora está jogando o vermelho puro, ó. E ó, mesmo esquema, ó. Das nervuras ali, ó. Vai ficar muito legal. Sem perder a referência do desenho, né? Que é bem peculiar do antúlio. E vocês podem ver que o professor deixou essa parte, ela vai ser uma parte mais escura, né? Ele está jogando mais vermelho ali, ó. A outra ele pintou mais, preencheu mais com o alaranjado. Laranja junto com o vermelho, aqui está entrando mais o vermelho. E é óbvio, né? O professor vai deixando ali o pestilo, é isso, né, professor? Isso. Do centro ali do antúlio ele vai deixando para depois. Um formatinho muito bacana. Nossa, tá bem no formato da flor do antúlio mesmo, hein? E ela, quando nasce, ela é enrolada, né? Depois ela vai abrindo, né? Sim, ela tem um conezinho, né? Isso. Nossa, ficou muito bom.
Agora que eu vou entrar com um carmim aqui para escurecer bem. Carmim e vermelho francês. Isso. Então, galera, lembrando, o professor fez as partes mais claras com o laranja e com o vermelho francês. Ele deixou as partes de contraste ali, depois ele entrou com o vermelho apenas e agora ele misturou no vermelho o carmim. O carmim é uma cor coringa, que ela é meio transparente e ela contribui muito para escurecer o vermelho e, enfim, outras cores também. E a gente vem pensando, galera, eu vou até aproveitar aqui, isso é uma coisa bem embrionária, se vocês puderem comentar depois ao longo do vídeo se acham interessante. Eu e o professor estamos pensando, né? Muita gente pede, tem curso online e tal. A gente vem pensando em produzir um conteúdo de forma online, mas não curso online, mas sim montar um curso e disponibilizar, né, mais um curso semelhante ao que nós fazemos aqui, mas um pouco mais completo na parte de distribuição de cores, mostrando algumas composições que nós, de forma recorrente, não mostramos aqui no canal. Fazer um apanhado, um completo, e de repente disponibilizar isso em alguma plataforma, tal, para que as pessoas tenham acesso por um custo de repente bem abaixo do mercado, bem atrativo. Se vocês acharem interessante, né, é óbvio, né, o conteúdo aqui do canal no YouTube ele vai sempre prevalecer, nós sempre estaremos trabalhando aqui, esse é a nossa missão. Mas também fazer alguma coisa mais completa, um pouco mais demorada, digamos assim, para quem tem interesse. Então, de repente, se for só para a gente saber se a gente está no caminho certo, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, fique à vontade aí na nossa parte de comentários. Olha como o professor está trabalhando as partes escuras ali. Olha como já deixou aquele volume, aquela folha do antúlio, aquela folha do antúlio que ela fica meio virada, né? Só nos contrastes de luz e de sombra. Vocês já perceberam isso, né? Sensacional, hein, professor? Sensacional. E diferente das outras flores, que geralmente o professor pinta aqui, ele começou justamente pela parte mais clara. Show, hein? Agora vai entrar mais laranja ali, o professor limpou o pincel. Show de bola. Galera, que legal, hein? Antúlio, por Marcos Venelli. Eu vou falar Antúlio no singular porque é um Antúlio, né? Muito legal. Muito legal. E rápido, hein? Em praticamente 20 minutos de vídeo aí, nós já temos 2 folhas, luzes na folha de cima, já o antúlio bem completinho. A gente já vai vendo o formato ali. Apesar que eu falo bem completinho, mas com o Marcos Venelli é assim, quando a gente pensa que já acabou, ele vai lá e surpreende com mais algum elemento, alguma coisa. Agora vai entrar mais laranja, o professor misturou um pouquinho ali do amarelo Nápoles junto com o laranja. Ficar um laranja bem queimado ali, ó, bem interessante. Ele não está tão eufórico. Dá algumas luzes. Sim, mas é uma luz mais tímida, né? É uma luz mais queimada, né? Bacana. Show, hein? Tranquilo. O professor agora ele mudou a orientação, ele pegou um pouco de carmim com vermelho óxido para escurecer um pouco mais a parte ali de sombra do antúlio, porque ele vai buscar um pouco mais de contraste. Ele tinha começado ali nas luzes e ele resolveu aplicar um pouco mais de contraste. Observando assim, depois a gente vê que está faltando um pouco. Perfeito. Apesar de estar bem bacana, o professor percebe ali que vai melhorar. Então ele aplica um pouquinho mais de sombra, justamente para... Pode ver que é uma sombra a pincelada bem certeira ali, para garantir aquele formato meio dobrado ali da flor do antúlio.
e você absorver isso da melhor maneira. A pintura é assim, né, galera? A gente às vezes começa com uma orientação, já está aplicando as luzes, mas fala, não, eu preciso tirar um pouco, colocar um pouco mais de sombra. Olha que bacana. Show, hein? Muito bom, seu Marcos Venelli. Agora vai entrar com um pouco mais de claridade. Pegar uns laranjas, né? Laranja, um pouquinho de amarelo Napoli. E vai aplicar algumas luzes ali. De baixo para cima. Perfeito. Já vai ficando aquela dobradinha ali. Muito bom. Ainda com laranja e o amarelo Napoli. Olha que legal, galera, que tom bacana que fica quando você ilumina o laranja com o amarelo Napoli, não com o branco, né? Geralmente a pessoa coloca o branco e aí fica aquele laranja esbranquiçado, né? Não, ou você coloca o amarelo de cádmio claro, ou você coloca o amarelo Napoli, que é um laranja mais assim, um pouco mais opaco, mas fica bem claro também. O branco ele vai entrar, mas por último. Por último de tudo, né? Vai ter um branquinho. De leve, né, professor? Isso, para dar um brilho. Perfeito. Mas não pode jogar ele de jeito nenhum agora. Porque senão você já mata a composição ainda. Senão ele... Nossa, muito legal. Agora um pouco mais de carmim. O formato dele ficou muito bacana. É bem a flor do Antúlio mesmo, né? Show, hein? Sempre ali, né, galera? Lembrando que o grau de dificuldade quando se pinta lá prima já é um pouquinho maior ali para você fazer todos esses contrastes, fazer uma tinta sobrepor sobre a outra ali. Diferente de quando você tem um tempo, alguma encomenda que você deixa secar, enfim. Como foi da última vez que nós fizemos ali o copo de leite. Também para você sobrepor o branco sobre as outras cores ali e dar um pouquinho mais de trabalho, você tem que deixar a mão bem mais leve. Show, hein? Agora entrando mais amarelo Napoli. Uma luz. Perfeito. Começar a dar uma luzinha. Nossa, só uns risquinhos já. Tudo isso, a preparação para essas luzes aí, né, professor? O vermelho ele é terrível. chato de trabalhar, né? É. Se não fizer também, não fica legal, né? Se não fizer o jogo de luz correto ali. É. Olha só, galera, que bacana. Então começar o brilho intermediário, depois eu venho com o outro mais vivo. Lembrando, o professor está usando ali o amarelo Napoli com o laranja. Que bonito. E essas pinceladas mais soltas são justamente as pinceladas das nervuras ali do Antúlio. Ó. São aquelas luzes que vão deixando ele meio brilhoso ali. É, com aquele brilhinho que tem por cima. Sensacional. Sensacional. A dobra fundamental, dando bastante contraste ali com a parte de sombra. Show, hein? Muito bom, seu Marcos Venelli. Muito bom. Isso que ainda que a cereja do bolo ali, o pistilo ainda não... Tá só no fundo ali, né? É. Dá-lhe vermelho. Dá-lhe vermelho para poder cobrir ali e dar o efeito. Show. Trabalhar com vermelhos assim, sem secar, é difícil. Sim. Mas... eu que o diga, quando vinha pintar as rosas vermelhas aqui, a gente geralmente também deixava a tinta penetrar um pouco na trama da tela antes de seguir. Enquanto o professor passava em outras telas, você faz o fundo, a trama da tela vai absorvendo a tinta. Então, na hora que o professor vinha para aplicar as luzes, a tela estava parcialmente seca. Aí já ajudava bastante, mas está sensacional, Venelli. Aqui na câmera passa a impressão nítida ali das dobras do Antúlio. Show de bola. Agora vai entrar um pouquinho de branco ali, ó.
no local certo, viu galera? Branco com um pouquinho de amarelo Napoli e uma quirelinha ali de laranja. Com a sombra bem de leve no local certo. O professor ali tomando bastante cuidado com as pinceladas ali. Justamente para dar aquela impressão de brilho na folha do antulho. Bem na parte onde está pegando a luz. Dá uma esfumaçadinha, Perfeito. de leve. Perfeito, professor. É bom porque assim a gente vê o grau de paciência que você tem que trabalhar e como trabalhar com a mão bem leve com os seus efeitos. Show de bola. E não sair iluminando tudo também para não ficar iluminadão de repente e perder Sim, a profundidade. Quando você jogar esse pestilo aí, automaticamente aí ele vai realçar. vai estar muito bem Eu feito. não tô com a cabeça na frente. Não, não tá tranquilaço. Show, hein? Show de bola. Muito legal. Muito bom. E tá dando um realce enorme aí contraste muito forte nas parte verde aí das folhas, enfim. Aquele esquema de fazer o fundo mais escuro para dar destaque aí na flor do antúlio. Sensacional. Show. Se você queria uma referência de como fazer um antúlio, tá aí, galera. Ó, mais um pouquinho de luz ali, entrando com o branco com um pouquinho de amarelo Napoli. Como pintar um antúlio? Eu não procurei ainda no YouTube aqui, mas eu não sei se tem muitas referências desse tipo de pintura, hein? E ainda nesse grau de dificuldade também, de leveza e de beleza que o professor está propondo aqui para nós. Sensacional. Ficou bem solto aí na parte de baixo. Muito bom. Na câmera aqui você olha, parece que ele está brilhando aqui. Parece, né? Parece. O efeito desejado aí foi atendido. Porque eu tô de perto. Ali tá. Perfeito. Tá dando efeitinho. Show de bola. E você conseguiu trabalhar aí com o branco de uma forma que não esbranquiçou nada. Muito pouco, né, professor? Entrando com o branco ali misturado com o amarelo Napoli, né? Show, hein? Show. Galera, tem também como usar o branco de zinco, né? O branco de zinco, a gente usa muito branco de titânio aqui, né? E aí é bom falar que você trabalhando com branco de zinco, ele ajuda um pouco mais quando você mistura com outras tintas a não ficar esbranquiçado. Como nós trabalhamos com o branco de titânio, então aí o professor dá uma misturadinha ali, né? Ele usa ali do artifício de um pouco do amarelo Napoli, enfim, para poder obter esse tipo de efeito maravilhoso que você está vendo aí, ó. Sensacional, Marcos. Ficou muito bom. Muito bom. Show de bola. Como eu tô tirando do Tá natural. perfeito. Esse é tô o grau de tirando- dificuldade, né? Não ter uma referência de pintura. Você tirou do a natural. referência é uma foto de um antúrio mesmo. E aí, para fazer a gente quer reprodução reproduzir hora-prima. o mais natural possível. Não, tá sensacional. Essas partes escuras, está perfeito. Cara, eu não sabia que ia ficar esse efeito, não. Algumas coisas assim, quando você tira do natural, às vezes você fala, pô, será que vai ficar próximo? Tá sensacional. Sensacional. Galera, Só bastante que- paciência, mas eu para acompanhar, né? Só fazendo, relembrando, o professor começou lá com a parte mais clara, que era o vermelho francês com um pouquinho de laranja, depois o professor aplicou vermelho nas partes mais escuras, aí ele investiu mais ainda na parte escura com o carmim, e depois ele veio trabalhando todas essas luzes aí, envolvendo laranja,
o amarelo Napoli. Por fim, ele entrou com um pouco de branco, misturando ali com o amarelo Napoli também. Eu vou dar uma limpadinha. Tá bom. Poder, vai tirar um pouco o excesso para poder fazer o... porque tá bem carregado de tinta, né? Para o amarelo não contaminar muito. Ó. Tá. Galera, o que o professor está fazendo ali? Só para vocês entenderem. Ele limpou o pincel com diluente, tá? Com solvente. E ele está fazendo ali, tirando a tinta do meio. Ó, com o pincel com um pouquinho de solvente, ele passa ali no tecido, ele deixa o pincel levemente umedecido. E olha, ele desenhando o pestilo do antúrio. Por quê? Porque teve muita tinta envolvida para fazer essa sobreposição, para deixar a folha do antúrio legal. Então agora, como ele vai trabalhar o pestilo ali, ele precisa da área mais limpa. Agora ele está pegando amarelo indiano e um pouco de amarelo de cádmio claro. Muito, muito engenhosa essa sua ideia de retirar a tinta da tela, hein? Ó, quando ele aplicar o amarelo agora, ó, ele já vai obter um efeito mais satisfatório. Porque se ele jogasse a tinta amarela ali, nossa, já ficou perfeito aqui, pelo que eu estou olhando. Se ele jogasse a tinta amarela direto, o que ia acontecer? Ela ia fundir com o vermelho que estava em volta, que estava bem carregado, e automaticamente ia ficar alaranjado o negócio. O que ele fez? Ele tirou o excesso. Então, quando ele passa agora com a mão bem leve o amarelo predomina. Agora ele pegou um pouquinho de branco com o amarelo Napoli, o amarelo de cádmio ali. E olha a facilidade com que ele está fazendo o pestilo. Sensacional, Venélio. Essa sua finalização do pestilo aí valeu a aula, hein? Além de aprender a fazer todas essas curvaturas aí que são bem trabalhosas, mas que com um pouquinho de observação a gente consegue chegar junto, eu vou falar, essa de retirar a tinta da tela agora foi uma saída de mestre mesmo, hein? Sensacional. Você chegou a fazer isso em uma outra tela que nós fizemos a La Prima, que você fez umas folhas ali também. Mas essa do pestilo foi sensacional. Essa luz aí que o professor está trabalhando é com amarelo de cádmio claro e um pouquinho de branco. Nossa, perfeito. Show, hein? Ele deu muito destaque nesse fundo azulado em cima, nos verdes. Sensacional. O professor deixando ali certinho, ó. O formato está muito bom. Show, hein? Vai colocar umas gotinhas nessas folhas verdes aí? Vamos fazer mais umas nervurinhas só com verde. Perfeito. Faltaram aqui, só para dar um acabamentinho melhor. Perfeito. Agora já é perfumaria, né? É. Que você adora fazer isso também, né? O professor é meio perfeccionista. Aí ele vai lá, acerta umas nervurinhas ali, tira umas marcas de pincel daqui, enfim. Sensacional. Que antúnio bonito. Mais uma tela para bombar no nosso canal, hein? Eu tenho certeza que você que está acompanhando o nosso trabalho aqui curtiu, está curtindo demais essa composição do professor, porque realmente não é fácil você obter esse efeito, tirando ali a referência do antúnio natural, ter que interpretar ali suas pinceladas para poder trazer a experiência aqui no vídeo. Olha, passou uma borboletinha voando aqui. Não deixou de aparecer na câmera. Entrou para a história. Eu ia pousar no teu antúnio aí. Passou voando. Que da hora. Acho que não era nem borboletinha, era mariposa, né? Eu aprendi que a diferença para você saber se é uma borboleta ou uma mariposa é que a mariposa, ela pousa com as asas abertas, né? E a borboleta, ela pousa e fica com as asas juntas, né? Diferente. Aí você já diferencia quem é mariposa e quem é borboleta. Geralmente essas que aparecem em casa à noite pequenininhas são todas mariposas. Nossos vídeos é cultura, tá? Opa, pode pesquisar aí no Google que eu tenho certeza do que eu estou falando.
A professora está inventando alguma coisa. Não, pode pesquisar aí no Google, confia. A gente não vai falar uma coisa que não existe, né? Pois Depois é, o pessoal para fica... depois passar vergonha aí nos comentários, né? De Aí não repente dá, né, tem professor? algum aí, como é que chama? Esses que mexem com especialistas, né? Aí ferrou. Você falar besteira, a galera pega. E esse eu lembrei da Mariposa, agora eu lembrei até de um filme clássico antigo chamado Silêncio dos Inocentes, né? Esse filme é fantástico, né? Dá arrepio, né? Dá arrepio. É um filme meio punk, mas é para quem gosta de trama, de suspense, enfim. É uma história bem interessante. Envolve ali também a mariposa. Enfim. Enquanto você está falando, estou fazendo perfumaria. Perfumaria. Tô vendo, você só tá alisando essas folhas aí. Acho que tá na hora de colocar as gotas, né? Tá muito bonita. Eu né? já vou pôr. Tá muito bonito. Você aplicou um pouco mais de sombra aí, né? Isso, eu coloquei. Na verdade, você tirou um pouco a euforia ali da parte clara. Bom, acabou realçando, né? Algumas partes ali. E equilibrou mais com o antulho vermelho aí no meio. Que ficou sensacional. Sensacional. Aqui. Perfeito. Tá show. Uma A Dalvinha coisinha ficou que muito faz, legal. né? Já muda. Sim, Vamos jogar umas gotículas. perfeito. E eu sempre falo isso, pensar que um dia eu fiz um vídeo só para mostrar como fazer a gota. Eu achava que tinha uns vídeos na internet muito complicados falando sobre gota. O pessoal ia lá, voltava, e pincelada daqui, dali. Eu falei, não, aprendi com o Marcos, pô, são 4 pinceladas. Sombra, sombra, luz e luz. Deixa eu ver onde eu vou pôr aqui. Aí você fala, mas sombra, sombra, 2 partes de sombra e 2 partes de luz. Às vezes o professor revisita a sombra para deixar num formato legal. Mas toda gotinha é isso, ó, sombra e sombra, que ele fez ali, ó, embaixo também, depois luz e luz. A gota tá feita. Agora, você às vezes passa a pincelada, ela não pega direito a sombra, você passa em cima de novo, mas como a gente trabalha sempre com no mesmo tela lugar, molhada, então nem sempre ela... Ela dá aquele realce logo de primeira, né? Isso. Sensacional. Gostei dessa tela aí, ó lá, sombra ali. E a luz ali, perdão. Ali a luz é com o verde inglês agora, Isso. né? Ainda tem a de cima lá. Então ele fez sombra, sombra, tá colocando luz em todas e depois vem mais uma luz, que é a luz que dá o volume, que é a luz que estaria na parte de cima da gota. Nossa, eu quando vi essas gotas pela primeira vez, numa revista, eu falei, como que eles fazem isso? Que sensacional. Hoje a gente sabe que é bem fácil, né? As primeiras assim não ficam muito legais, mas depois você vai treinando, você vai acertando, elas ficam muito legais, sim. Olha lá. Bem transparente. Sensacional. Sensacional. Que bonito, hein, professor? Mais uma tela caprichada aí, direto dos estúdios de Marcos Venelli. Lá vai ele para mais uma perfumariazinha. Tira uma dobrinha daqui, uma dobrinha dali, tá bom, pode tirar. Ali o professor passou um pouco de vermelho óxido com um pouco de carmim ali, só para acertar o biquinho ali do antulho. Sensacional, né? Tá aí, galera. Quando eu falo que no nosso canal nós temos variedade, temos variedade. Nós aqui fazemos muitas rosas, o professor adora pintar rosas. Já saiu das rosas, foi para as frutas, pintou copo de leite, bom, toda sorte de flores aqui agora. Esse antulho maravilhoso para vocês. Sabe por quê? Porque aqui tudo é feito com muito amor e carinho, pensando em você que está nos ajudando muito, compartilhando nossos vídeos, fazendo com que a gente cresça cada vez mais, se sinta motivado para continuar produzindo conteúdo de maneira democrática e gratuita para todo mundo. Beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado, um beijo, um abraço. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e valeu!